Muito boa tarde, amigas e amigos. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Vamos nós lidando com os nossos problemas, nos adaptando, mas persistindo, perseverando no nosso exercício. Sem disciplina não se consegue nada, não é? Então estamos aqui com a maior dedicação, com as melhores possibilidades nossas, nos dedicando a esse encontro, a esse momento, a essa prática de estudos, de autoconhecimento, de fraternidade, de boa intenção, para praticar o aprendido. Não basta mais aprender, é fundamental autoconhecer-se. E não basta aprender e autoconhecer-se sem praticar. Que essa boa vontade, não iluminação, não angelitude, estamos muito distantes disso, é claro, mas boa vontade por praticar, por aprender, por nos conhecer. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje vamos trabalhar nesse nosso roteiro de trabalho, de estudos, de O Consolador, de Emmanuel Chico Xavier, a noção de mediocridade e superioridade. É preciso, é urgente percebermos, observarmos a noção de mediocridade e de superioridade que prevalece na Terra. Existe claramente uma crítica, ainda mais nesses tempos de redes sociais, uma noção rígida do que vem a ser um ser medíocre, mediano, sem expressão, e um ser superior, esse idolatrado pelas hierarquias humanas. Mas e do ponto de vista espiritual? Será que os mesmos valores que temos aqui prevalecem também na pátria espiritual? Essa comparação é muito interessante, porque fala do imediatismo e fala da vida eterna. Fala da perspectiva material e da perspectiva espiritual. Expandirmos nosso ponto de vista é urgente, porque muda tudo sem mudar nada. Nossas doenças, nossas inimizades, nossos problemas todos passam a ser vistos como solução. Se compreendermos que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, se compreendermos que absolutamente tudo é pedagógico na escola de Deus, tudo é terapêutico no hospital de Deus. A compreensão da perspectiva espiritual traz a aceitação, e a aceitação é ferramenta imprescindível para a nossa transformação. Então expandamos a nossa perspectiva, comparando o que é sucesso e o que é fracasso, do ponto de vista humano, da matéria, do ego, do egoísmo, e o que é sucesso, o que é fracasso, o que é vitória, o que é derrota, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dos espíritos instrutores, como é Emmanuel. Vamos levar nossa pergunta a ele? Assim seja. Pergunta 212, 212. Pergunta-se para Emmanuel: o homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre?
Aqui podemos dizer, expandir essa questão para um homem sem grandes possibilidades materiais, sem grande destaque na sociedade. Essa criatura sem grande destaque na sociedade é sempre vista, também do ponto de vista espiritual, como uma pessoa medíocre? O que vocês acham? Vamos nos surpreender novamente? Conquistemos a perspectiva espiritual. Vamos lá? Vem Emmanuel então com a sua resposta. O conceito da mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas, depois das transições da morte. Ou seja, na pátria espiritual se vê a questão da mediocridade muito diferentemente do que se vê na Terra. Aí no mundo, diz Emmanuel, costumais entronizar, santificar, idolatrar, endeusar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais com extravagâncias de idolatria. Muito falais em mediocridade, em rebanho, em rotina, em personalidade superior. Para nós, diz Emmanuel, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados. No extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes de espírito do intelectual que gesticula desesperado de uma tribuna sem qualquer edificação séria. Olha só. Forte isso, não é? Essa comparação expande muito a nossa perspectiva. Então, para nós, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados, no extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes de espírito do intelectual que gesticula desesperado de uma tribuna, sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem a preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. Muito interessante, não é? Continua ele. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, na terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina das suas leis. Que nada mais fazem, diríamos nós, que influenciar com falsos valores, com ilusões, a cabeça daqueles que sofrem a sua influência. Todos querem hoje em dia ser influencers. Todos sempre quiseram ter poder dos cargos, das famas, dos dinheiros, sem pensar na responsabilidade.
Porque aquele que tem poder sobre 10 tem 11 vezes mais responsabilidade que o ser humano comum e isolado. O ser humano comum e isolado responsabiliza-se individualmente pelas suas escolhas. O ser humano que influencia 10 tem responsabilidade sobre ele e sobre os 10 que influencia. Imagine se esses que têm milhões de seguidores. Será que estamos realmente preparados para influenciar tanta gente, para assumir as responsabilidades sobre tanta gente? Será? Termina Emmanuel dizendo o seguinte: vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, que os talentos artísticos, esportivos, de oratória, que a proeminência, a fama, o destaque obtido por aqueles que são ricos, que obtêm cargos, que têm talentos chamativos, vale muito. Tudo isso vale muito. Mas não pode prescindir dos valores do sentimento em sua essência sublime. Ter poderes é como uma pessoa ter uma faca afiada. É bom uma pessoa ter uma faca afiada? É bom uma pessoa ter um veículo veloz? A resposta precisa ser depende. Depende do uso que se faz da faca, depende do uso que se faz do carro. Um grande motorista que seja mais rápido que todos, se ele for motorista de ambulância ou do corpo de bombeiros, dirigindo o seu veículo, tendo em vista a preservação, a salvação de vidas, será um fantástico piloto. Já aquele que anda velozmente pelas ruas das cidades, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros, sem finalidade alguma que não seja autoexaltação, esse será visto muito diferentemente por Deus na perspectiva espiritual. Vede, portanto, que as expressões de destaque na Terra valem muito, têm o seu valor, se forem usadas para o bem, é claro. Por isso, nenhum dos talentos, poderes, possibilidades da Terra pode prescindir dos valores do sentimento em sua essência sublime. É preciso compreender, afinal, que o homem medíocre não é o trabalhador das lides terrestres. Amoroso em suas realizações do lar e no sagrado cumprimento dos seus deveres. Esse não é verdadeiramente medíocre. Sobre a abnegação desses homens comuns para a hierarquia da Terra, erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio da humanidade. Não pode ser ele sem valor. Já aquele dado como vitorioso, como superior aos olhos do mundo, novamente, pelo dinheiro, pelo poder, pela beleza, pela fama,
apenas será também superior aos olhos de Deus se bem utilizar esses poderes tremendos que amealhou no mundo. Se não, mais será cobrado daquele que mais recebeu. É evidente, um artista que se mata, que usa drogas, que bate na esposa, nos filhos, ele também está influenciando, claro. Ele induz os mesmos comportamentos nas pessoas, se torna corresponsável por todos aqueles que influenciar. Como disse o Pequeno Príncipe, nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos. Aprendamos a lição. Se não tivermos um sentido ético claro, se não soubermos para onde ir, de que adianta ter um veículo? Se não soubermos bem utilizar uma faca, por que ambicionar uma faca? Podemos nos tornar assassinos. Podemos nos tornar políticos corruptos, líderes espirituais deturpados, condutores de multidão para buracos, para sair dos quais precisaremos de um esforço individual enorme por nós e por todos aqueles que nós conduzirmos ao erro. De forma que aqueles famosos, poderosos da sociedade, que mal utilizam os seus talentos, suas possibilidades, podem estar comprometendo suas vidas por muitas outras vidas, amealhando ódio onde deviam amealhar gratidão, sendo servidos aonde deveriam servir, atrasando-se aonde deveriam avançar. Tenhamos muito cuidado com nossas ambições, com nossos sonhos, pois quase todos eles, sem o avanço ético, sem a lucidez moral, nos causará, e a todos aqueles que estiverem à nossa volta, muito mais mal do que bem, fazendo-nos muito mais derrotados do que vitoriosos, fazendo-nos muito mais atrasados do que avançados, das trevas, muito mais das trevas do que da luz. Veja como é importante a aquisição da perspectiva espiritual. Pense a respeito disso, minha amiga, meu amigo. E nós poderemos fazer já, e precisamos fazer já, essa reprogramação ética de nossas vidas. Muito especialmente com o nosso irmão Jesus. Pense nisso, reprograme-se já. E ali mesmo, onde está se perdendo, se achará. Ali mesmo, onde está agredindo, se pacificará e pacificará os outros. Ali mesmo onde se obceca por ser servido pela maior quantidade de pessoas e de recursos, passará a mobilizar os seus recursos, as suas melhores possibilidades para servir, na suprema e profunda alegria de ser útil. Que assim seja com todos nós. Vamos saudar os amigos aqui, Enirca Jazeira Silva, que sempre saúda sua amiga Mônica Silva. Mônica Silva que
deseja o melhor para os seus conhecidos encarnados e desencarnados. Luiz Diniz, nosso amigo de tarefas, de aprendizados. Marco Aurélio Trindade, saudando os amigos, dando boa noite a todos. Marcos Magrelo, Emir Cajazeira, Diana Costa. Chegou no horário certo mesmo, Diana. Muito bom estarmos juntos, muito bom aprendermos juntos. É realmente um prazer estar aqui com vocês, de segunda a sábado, sempre às 18 horas, todo final de noite. Geremos luz. Até porque, numa humanidade de tantas sombras, uma única vela acesa, não podemos pretender espiritualmente mais do que isso, será referência à distância. Que essa luz nos preencha, transborde de nós e sirva a tantos quantos desejem se aproximar, crescer, se iluminar e ajudar outros. Um grande abraço, prazer estarmos juntos, compartilhe se entender que pode ser útil e até amanhã.